Hoje é um dia importante. O nosso presidente Lula abre a Assembleia Geral da ONU, uma grande discussão que teremos hoje. E é um dia importante para o Brasil e para a humanidade como um todo, né? Meu querido Valdelúcio Barbosa, conta mais sobre como será essa Assembleia, quais serão as discussões e parece que terão aí alguns contrapontos em relação às discussões com o presidente Trump também. Fala aí pra gente. Bom dia. Olá, muito bom dia para você, Ellen, bom dia, Nayana, toda a audiência que está acompanhando o Revista através da sua TV Meio Norte. É isso mesmo, nós falamos ao vivo aqui da redação do meionews.com para trazer informações atualizadas para você com relação a essa Assembleia que acontece logo mais a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve abrir a edição 2025 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. E a expectativa, de fato, é que um discurso que sirva contrapontos às posições do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Inclusive, a fala de Lula ocorre no dia seguinte, hoje, à nova rodada de sanções do governo americano aos cidadãos brasileiros, como uma reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Lula iniciou no domingo a sua primeira viagem aos Estados Unidos, a Nova York, desde a posse de Trump, que aconteceu em janeiro. Com o tarifaço que a gente vem acompanhando, inclusive repercutindo aqui no Revista, em toda a nossa programação, esse é o pior momento das relações entre Brasil e os Estados Unidos nas últimas décadas. Lula vai manter a tradição de, como representante do Brasil, inaugurar o debate geral dos presidentes, primeiros-ministros e também diplomatas dos 193 países da ONU. A sessão, como eu disse, inicia logo mais às 10 horas, inclusive nós vamos transmitir aqui na TV Meio Norte a fala do presidente Lula a partir das 10 horas da manhã. O segundo a discursar já será o representante americano, que é o presidente Donald Trump, ele que participa pela primeira vez da Assembleia após retornar à Casa Branca. Logo assim, especialistas, analistas políticos, inclusive, apontam que há a possibilidade de que Lula e Trump se cruzem nos corredores da ONU e que, inclusive, um assista ao discurso do outro. E tem toda essa expectativa em torno desse encontro pela primeira vez desde a posse do presidente Donald Trump lá como presidente dos Estados Unidos. Lula e Trump trocaram críticas frequentes nos últimos meses, a gente tem acompanhado, em especial desde que os Estados Unidos emplacaram essas taxas em 50% dos produtos brasileiros, como ficou conhecido o tarifaço, com o argumento de tentar encerrar uma caça às bruxas a Bolsonaro. Trump tentou, inclusive, sem sucesso, interferir no julgamento do ex-presidente, que, vale lembrar, já está condenado a 27 anos e 3 meses de pena pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe. Lula, inclusive, criticou o americano pelo ataque à soberania nacional e que, após o julgamento, tem destacado a independência do STF. Esse contexto influenciou, inclusive, a confecção do discurso dessa terça-feira, que deve abordar aí soberania nacional, defesa da democracia, crítica às taxações, reforma da ONU, COP30, preservação ambiental e, é claro, o presidente Lula não vai deixar de citar a guerra nas faixas de Gaza e na Ucrânia. Esses são um dos pontos, segundo já a própria presidência da República, a assessoria, já pontuou que deve o discurso de Lula abordar todos esses temas. Lula ele tem opiniões contrárias a Trump nos principais pontos do discurso e, segundo os auxiliares, a intenção é justamente marcar posição e reforçar a imagem de antagonista, mesmo que não seja necessário citar o nome do presidente americano. Então há essa expectativa, hoje é a principal pauta do mundo que acompanha de fato essa edição 2025 do encontro que acontece entre os países que compõem a Organização das Nações Unidas, a ONU. Como a gente disse aqui, são mais de 190 países, 193 para ser mais exato, quase 200 países participando desse encontro, dessa assembleia que reúne aí as grandes potências mundiais que devem debater pontos importantes para o mundo como um todo, além, é claro, dessa parte, como a gente trouxe aqui, desde soberania nacional, das taxações. Um ponto que vem aí a ser foco nesse encontro é justamente o pedido de paz
nas guerras que a gente vem assistindo também nos últimos meses, tanto na faixa da Ucrânia quanto na faixa de Gaza. Tem a questão também de Israel e Palestina, ou seja, são os líderes mundiais, aqueles que representam as suas nações, se encontrando nessa assembleia tão importante para debater sobre o futuro das suas nações. Ellen. Vamos acompanhando. Hoje será um dia de grandes discussões, a soberania nacional, multilateralismo, as tarifas dos Estados Unidos, essas tarifas absurdas que foram impostas a nós e tantos outros temas. O tema também do meio ambiente, a nossa urgência climática, que é sim um assunto urgente para todo o globo terrestre. As questões climáticas, a gente precisa discutir sobre isso e muitos outros contrapontos, entre esses dois líderes, tanto o presidente Lula quanto o presidente Trump, que divergem em muitas opiniões, mas a gente sabe que no final das contas a gente precisa ter sim essa união. Os países precisam uns dos outros, economicamente falando, politicamente falando também. Então hoje será um dia muito importante, a gente espera paz, durante esse debate, a gente espera também que todo mundo possa ter um pouco de harmonia nas ideias e cheguem a um senso comum para o bem de todos da nação. Não é isso, Nay? Exatamente, Ellen, você tocou num ponto muito interessante, a questão da relação entre os países. Não podemos ignorar, enquanto o país e aí que ainda está começando a se desenvolver, podemos assim falar, ainda não somos uma superpotência, embora tenhamos potencial para isso. A relação com os Estados Unidos precisa ser considerada, precisa haver sabedoria nestas negociações e nesses posicionamentos de fala do governo brasileiro, porque o que é dito, a palavra que é lançada não pode voltar atrás. Não é permitir que os Estados Unidos determinem o que acontece no Brasil, mas também não é criar uma contenda tão grande que não se possa haver uma diplomacia. A verdade é que dentro da democracia, divergir faz parte. Então, que o presidente possa conduzir isso, o presidente Lula, com muita sabedoria, que é o bom uso do conhecimento, que ele possa conduzir as palavras com sabedoria para que a gente possa finalmente restabelecer esse contato comercial com os Estados Unidos, com um bom retorno tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Porque o tarifácio, sem sombra de dúvida, prejudica muito o nosso país. E a nossa expectativa como brasileiro é a melhor, que haja sabedoria nas palavras do nosso presidente e que a gente possa finalmente, depois desse discurso, já que os olhos do mundo estão sobre o presidente do Brasil para saber o que vai ser dito, a gente possa ter uma repercussão positiva e posicionamentos sólidos que não visem tanto o extremismo em determinadas opiniões, mas que deixe aberto essa questão da negociação e de como se pode resolver, negociar, conversar. Isso é diplomacia e é fundamental para que a nossa economia possa caminhar bem. É importante considerar os interesses econômicos do nosso país, Valdelúcio. É verdade, viu, Nayana, Ellen? E hoje, inclusive, essa expectativa, a gente reforça, inclusive, o convite para quem acompanha aqui a nossa programação a partir das 10 horas, que é a expectativa para o início desse debate, horário de Brasília, como a gente trouxe aqui com a fala do presidente Lula, abrindo essa edição 2025, com transmissão aqui na nossa programação na TV Meio Norte. E lembrando, minha gente, independente de qualquer inclinação política, qual seja a sua inclinação política, precisamos torcer pelo nosso país. O presidente Lula está por lá, abrirá esse debate, que é um debate muito importante, então a gente precisa torcer para que todas as discussões sejam levadas em consideração e que a gente tenha a positividade disso, o lado bom de toda essa discussão e dessa diplomacia. No final das contas, quem ganha é a população brasileira. Bom, Valdelúcio, a gente tem agora o nosso segundo destaque, trazendo aqui para a nossa Grande Teresina.